Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você sabe por que a gente toma vacina e não soro quando temos uma doença infecciosa como o sarampo ou a febre amarela? Para a gente entender isso, precisamos antes saber como é esse tal de sistema imunológico e como o corpo humano faz para se defender dessas invasões. Ele utiliza o sistema imunológico, que é composto por várias células e cada uma exerce uma função própria no combate a esses invasores. Só que muitas vezes nosso sistema imunológico sozinho não consegue combater esses invasores, ou se consegue, não faz isso no tempo necessário que o corpo precisa. Para ajudar o sistema imunológico a combater esses invasores, o ser humano criou dois produtos, a vacina e o soro. Nós chamamos tanto a vacina como o soro de agentes imunizadores. Os agentes imunizadores são aqueles que trabalham para a melhoria da nossa imunidade contra as doenças. Mas vacina e soro têm funções bem diferentes e são usados em situações diferentes também. A gente utiliza a vacina para ajudar o corpo a se preparar para um futuro ataque, ou seja, a gente se protege antes daquela infecção acontecer. E como funciona uma vacina para combater uma infecção? A vacina para uma doença é feita usando um invasor que causa aquela doença. Mas se a gente recebe a vacina com o invasor, por que não ficamos doentes? Esse é o segredo. Para impedir que a própria vacina cause a doença, ela tem que ser feita com o invasor morto ou em pequenos pedaços, ou seja, enfraquecido. Ao aplicar a vacina, você injeta o invasor enfraquecido dentro do seu corpo, e esse invasor nós damos o nome de antígeno. Esse processo, utilizando vacinas, a gente chama de imunização ativa. Como o antígeno está enfraquecido, ele não causa doença, mas ele faz algo muito importante dentro do nosso corpo. Ele engana o nosso corpo e faz com que o nosso sistema imunológico, lembra aquele que eu falei lá no começo? Ele reconheça aquele organismo invasor como um corpo estranho, estimulando a produção de estruturas de defesa. Essas estruturas de defesa a gente chama de anticorpos. Quem produz os anticorpos são um grupo de células chamadas de células B. Com o tempo, as células B vão formando um exército de anticorpos. O nosso organismo fica então preparado para se defender se no futuro um invasor entrar no nosso corpo. Ele reconhece esse invasor e já começa a fazer produção de anticorpos, evitando que essa doença se desenvolva. Mas é importante que esse processo de utilização da vacina ocorra bem antes da gente ficar doente, porque o nosso corpo necessita de um tempo para a produção dessas estruturas de defesas, os anticorpos. Por isso, é muito importante que a gente se vacine desde cedo para as doenças que nos atingem na infância. Mas essa vacinação não pode parar por aí. A gente precisa continuar se vacinando ao longo da vida sempre que necessário. E por que eu não posso usar o soro nesses casos? O soro, ele é bem diferente da vacina. Ele é uma forma de tratamento, não de prevenção. Ou seja, o soro ele é utilizado quando a pessoa é infectada por um invasor que tem uma ação tão rápida que pode causar um problema de saúde. O corpo não teria tempo para esperar que as células B produzissem os anticorpos. Por isso, a pessoa precisa de um socorro imediato. Então, nesse caso, não dá para utilizar a vacina. A solução para isso é dar para o nosso organismo os anticorpos prontos. Assim, não há perda de tempo e a ação poderia acontecer de imediato. Mas onde podemos conseguir esses anticorpos? Nós temos duas possibilidades. Ele pode ser produzido por um ser humano, que nesse caso a gente chama de anticorpo homólogo, ou ele pode ser produzido por algum animal, e nesse caso ele recebe o nome de anticorpo heterólogo. No caso do soro, essa reação é chamada de imunização passiva, porque os anticorpos são produzidos em outro ser antes de serem aplicados nos seres humanos. Mas tem uma coisa que é muito importante e que nós devemos nos preocupar. É quando o soro é heterólogo, ou seja, quando ele é originado de um animal e não do homem. Como nesse caso os anticorpos não são produzidos pelo ser humano, pode ser que o nosso corpo reconheça esses anticorpos como uma substância estranha e crie uma memória como se esses anticorpos fossem um antígeno invasor.
Por isso, a necessidade de cuidado quando se precisa receber o mesmo soro uma segunda ou terceira vez. O nosso corpo, ele pode vir a combater esse anticorpo, atrapalhando todo o sistema de imunização. Como esse soro normalmente é aplicado em situações de emergência, é importante que a gente tenha certeza que essa imunização vai acontecer sem problema e que a substância que causou a infecção logo seja combatida. Se você tiver que receber um soro num hospital e já tiver recebido soro em alguma situação no passado, é muito importante que você informe ao médico ou ao enfermeiro que já está te atendendo que você já recebeu uma proteína de um animal anteriormente. Agora, você já sabe que existem diferenças entre o tratamento com o soro e com a vacina. E lembre-se, sempre de estar com a sua carteira de vacinação em dia, para ficar sempre protegido, ok? E para ficar por dentro de muitos assuntos sobre várias áreas da ciência, inscreva-se aqui no canal do Instituto Vital Brasil no YouTube e não esqueça de deixar seu like aqui nesse vídeo. Sexta-feira que vem, a gente volta para mais um assunto bem legal para você. Tchau, tchau!